ano é 1927. Nesse ano teve início a bela história da doutrina espírita em Rio Verde. O Livro dos Espíritos completara 70 anos. Nesse ano, no dia 5 de maio, nascia na Bahia Divaldo Pereira Franco. Em Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, o bondoso Chico, iniciava o apostolado mediúnico na noite de 8 de julho na pequena cidade de Pedro Leopoldo. Chico Xavier recebia a primeira mensagem de sua lavra mediúnica. No interior de Goiás, o casal Guimarães, Luzia e Raul, os precursores da doutrina espírita em Rio Verde, levavam consolo espiritual e material para os que necessitassem. Ela, médium de cura, que trabalhava levando consolo principalmente para os doentes mentais. Esses doentes eram atendidos num barracão no fundo do quintal, ali na rua de baixo, pois naquela época Rio Verde era apenas algumas poucas ruas no lado de baixo. Na rua São Sebastião, número 27, o mesmo ano do início da base da doutrina na cidade. Assim, iniciou o farol da luz que não se apaga. Na busca do sonho de construir o centro espírita, o casal inicia o intenso trabalho de conseguir ajuda financeira junto à comunidade local para construir a primeira casa de caridade e esperança de Rio Verde. Assim, foi criada a sede provisória do Centro Espírita Euripides Barçanufo, em 9 de junho de 1927, no lar do casal Guimarães, sendo os ilustres fundadores Raul Seabra Guimarães, Luzia de Oliveira Guimarães, Urcezino José Guzmão, José da Silva Guimarães, Aristarco de Azevedo de Souza e Pedro Rates Fernando, sendo esses os primeiros diretores da casa, tendo a dona Luzia como a primeira presidente. As pessoas começaram a procurar a casa para sanar seus males morais e espirituais. Com o passar do tempo, foi só aumentando, pois onde há amor e esperança, os necessitados buscam auxílio e amparo. Para atender essas pessoas, os fundadores resolveram apressar a construção da sede própria. Porém, o problema é que não havia receita para tal empreitada. Os instituidores resolveram fazer um caixa entre os frequentadores, pois encontrar patrocinadores era uma das grandes dificuldades. Teve outro agravante, era a perseguição aos adeptos da doutrina. Teve fundadores que tiveram que mudar da cidade. Dona Luzia, certa vez, foi apedrejada quando passava em frente à praça da igreja São Sebastião. Havia muito preconceito dos seguidores de outras religiões. No Natal de 1931, aconteceu a inauguração da sede própria do centro. O casal Raul e Luzia construíram e doaram o novo prédio. Após a inauguração, a casa passou a realizar palestras aos domingos. Desde a fundação, houve sessões de consultas médicas e espirituais, sempre com a máxima: o que lhe é ofertado de graça passará. Nunca nada foi cobrado. Na década de 50, o casal Guimarães mudou-se para a cidade de Goiás. Eram tempos difíceis na política. A mudança aconteceu por divergências e perseguições. Assim, o grupo espírita passa a ser dirigido por Paulo Campos, escolhido por Dona Luzia. O novo dirigente de simpatizante passa a ser um trabalhador dedicado da doutrina. Tempos depois, aconteceu em Uberlândia o Congresso da Juventude Espírita. 3 membros de Rio Verde estiveram presentes nesse congresso: Geralda, Nilva e Silvia. Geralda Leão era a presidente da Mocidade Espírita. No congresso, Rio Verde foi escolhido para sediar o próximo encontro do movimento espírita. Porém, era necessário construir uma sede maior para que isso pudesse acontecer. De tal modo, começa uma campanha para arrecadação de recursos para a construção da nova sede. O mecânico russo Keith McMullan e sua esposa Iole, ela, médium na casa, doaram um terreno de 250 metros quadrados na rua Professor Joaquim Pedro. Todos se uniram em prol da causa, e o centro foi construído em tempo recorde, sediando o tão sonhado encontro. A escritura foi lavrada em 30 de julho de 1956. Esse congresso é o resultado do trabalho da Mocidade Espírita Rioverdense, criada em 1948. Essa juventude também deu início à campanha da Fraternidade Alta de Souza. Através do Consolador Prometido, surgiu novas obras para atender aos menos amparados. Deste modo, em 4 de janeiro de 1956 nasce o Instituto de Assistência a Menores, o IAM, obra essa para atender as crianças desamparadas. Em julho de 1962, do dia 22, é fundada a ABAL, Associação Beneficente André Luiz, que tem como objetivo auxiliar o idoso. No aniversário da cidade em 1973, a creche Lar Criança para Jesus. No 7 de setembro de 1976, é implantado o Sanatório Espírita Dona Marieta. Os desfavorecidos em moradia são amparados pelo movimento espírita, com a criação da SERPRO, Serviço de Providência
em novembro de 1980. Nessa vila são construídas casas em regime de mutirão para atender desamparados de moradia. Em 1988, para atender as atividades educativas na vila, é implantada a Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângeles, a AJA. Em 2003 é criada a ABAS, Associação Beneficente Alta de Souza, também para atender e amparar a assistência social. E no decorrer dos anos, a divulgação da doutrina, outras casas espíritas foram sendo fundadas. Centro Espírita Amor e Caridade, Centro Espírita Maria Madalena, Centro Espírita União, Centro Espírita Casa da Prece, Centro Espírita André Luiz, Associação Chico Xavier, Educandário Espírita João Cori Nasser, Posto de Auxílio Espírita Primavera, Centro Espírita Bezerra de Menezes, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, o IDEAC, e Posto de Assistência Espírita Paulo Campos e Hermes Dourado. Nessas 9 décadas, inúmeras pessoas aqui estiveram, buscaram amparo, outras tantas auxiliaram e colaboraram com fé, esperança e caridade. Durante esses anos, cada um, de uma forma ou de outra, auxiliou. A casa nunca fechou, sempre de portas abertas está. Gratidão ao casal Luzia e Raul, juntamente com a sua diretoria, que com dedicação idealizaram e concretizaram a base da doutrina. Gratidão a um líder que com carisma, que tanto fez em defesa da causa. Com sua oratória e a prática na doutrina, por mais de 5 décadas ele dirigiu e presidiu a casa. Por tanto tempo, à frente dos trabalhos, a comunidade denominou Centro do Dr. Paulo, que desencarnou em 26 de janeiro de 1999. A luz continua iluminando o caminho de todos, pois aqui é o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a casa da luz que não se apaga. Esse farol que ilumina os navegantes que buscam o conforto e a segurança do ancoradouro, esse porto de orientação. Alguns vieram por curiosidade, outros tantos pela dor, muitos outros aqui estão pelo amor.